Olá pessoal, eu sou Paty Vieira e esse vídeo é a parte 3 do capítulo 1 da nossa playlist sobre biologia molecular da célula. Se você não viu as aulas anteriores, confira o link da playlist que está aqui na descrição. E hoje nós vamos explorar a informação genética focando nos eucariotos, que é um universo muito mais complexo e fascinante. Então, pessoal, essa aula, assim como as outras, ela é baseada no clássico Biologia Molecular da Célula, do Alberts, e a gente segue a estrutura e as figuras do livro para facilitar o seu estudo. Então, fiquem ligados também que sempre que aparecer esse ícone da filmadora vermelha nos slides, quer dizer que tem um link na descrição com algumas animações, com material extra, e você pode ir lá conferir para aprofundar os seus estudos. Hoje também nós encerramos o capítulo 1 e com isso eu vou deixar um link também para você baixar as perguntas do capítulo do Albert, do capítulo 1, para você praticar, né, o conhecimento adquirido ao longo dessas últimas aulas. Também não se esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos da playlist, deixar o seu joinha para fortalecer o canal e se você conhece alguém que vai curtir esse conteúdo, também compartilhe esse vídeo. Bom, dando sequência à nossa jornada no capítulo 1, depois de ver os fundamentos da vida e a diversidade dos genomas procarióticos, agora nós vamos mergulhar na complexidade dos eucariotos. E esse é o tema da nossa aula de hoje, a informação genética em eucariotos. Então, nós vamos explorar como que essas células se organizam, suas diferenças genômicas dos procariontes e as estratégias que nós usamos para desvendar, né, como é que tudo isso funciona. Né? Bom, as células eucarióticas, elas são, por definição, esses seres que guardam o DNA delas num compartimento muito organizado, que é o núcleo. Né? E ele é protegido ali por um envelope nuclear, né? Uma membrana dupla que separa o DNA do resto da célula. Mas não é só isso que os distingue, né, dos procariotos. Os eucariotos, eles têm características que realmente trazem muito destaque para essas células. Aqui a gente tem uma célula de animal típica, né, e essas células são, em geral, 10 vezes maiores em dimensão e 1000 vezes maiores em volume que uma bactéria, por exemplo. Né? E não é só o tamanho que as difere, né? Elas também têm características como o citoesqueleto, né? Que ele é muito elaborado, ele tem ali um sistema de filamentos de proteínas, né? De actinas, que se estendem ali, que atravessam todo o citoplasma, que funciona ali como uma espécie de vigas, de fios, de motores para essa célula. Né? É ele que dá forma, que dá força mecânica, que controla os movimentos da célula. Né? E o envelope nuclear e o citoesqueleto é só a pontinha do iceberg. Né? Os eucariotos, eles têm um monte de outras membranas internas, eles têm cada uma formando compartimentos específicos, tem várias organelas, e a gente vai ter oportunidade de estudar todas elas. Né? E muitas desses compartimentos são verdadeiras fábricas de digestão e de secreção. Né? E essa complexidade toda, ela não é à toa, ela reflete um estilo de vida muito particular, né, dessas células. Então, explorando aqui esses eucariotos, vamos focar em uma habilidade muito importante dessas células, que é a fagocitose. Então, vocês veem aqui uma série de imagens que mostra esse processo de fagocitose. Então, como eu mencionei, a maioria das células animais, né, e os protozoários, elas não têm parede celular rígida, o que dá à membrana plasmática deles uma flexibilidade muito incrível. Né? E essa flexibilidade é a chave para a fagocitose, que é quando a célula ela consegue literalmente englobar outras células ou pequenos objetos ali do ambiente, como se elas comessem ali, né, o que está ao redor. Então, o exemplo aqui na figura é um leucócito humano, um neutrófilo mais precisamente, e vocês podem observar que essa nossa célula de defesa, ela está aqui, ó, englobando uma hemácia, né, um eritrócito, uma célula do sangue, que foi ali marcado para ser destruído. Né? Então, percebam ali como que a membrana do neutrófilo, ela se estende e vai se envolvendo ali no eritrócito até internalizá-lo ali completamente,
né, até fagocitá-lo. Então, essa capacidade é fundamental, né? Em protozoários, ela é essencial na alimentação, né? E em nós humanos, ela é crucial para a defesa do nosso organismo, né? Onde os nossos fagócitos, neutrófilos, macrófagos, podem ali fagocitar bactérias, vírus e restos celulares. E tem vídeo na descrição com animação muito legal sobre isso. Vamos lá conferir, né? Então, a grande pergunta é como e em que sequência todas essas propriedades únicas das células eucarióticas evoluíram, né? É um mistério, mas existe aí uma teoria bem plausível que faz muito sentido, né? Que essas características que nós vimos, tamanho grande, membrana flexível, citoesqueleto complexo, membranas internas, esses são, na verdade, os reflexos aí de uma vida, de um modo de vida predador. Então, pense aí numa célula primordial que vivia ali capturando, se alimentando de outras células. Aqui na imagem a gente consegue ver um exemplo muito bacana disso, né? Ela mostra um eucarioto unicelular, né, chamado didínio, e a gente vê aqui na parte A, né, esse protozoário carnívoro, né, todo ciliado, com cerca aí de 150 micrômetros de diâmetro, né, cercado por esses cílios que fazem com que ele consiga se movimentar rapidamente na água, né, e essa tromba aqui na frente. E o dedinho, né, que a gente vê em B, ele atacando a sua presa. Quando ele encontra a presa dele, ele lança uns dardos por essa tromba, uns dardos paralisantes, e aí ele adere ali na célula, na presa, e simplesmente ele devora essa presa ali por fagocitose. Ele vai se invertendo até englobar ali a vítima, que pode ser quase ali do mesmo tamanho dele, inclusive, né? Então é um estilo de vida assim, predador, né? Ele exige exatamente o que nós vimos, uma célula grande, com uma membrana plasmática muito flexível, um citoesqueleto elaborado para dar suporte e movimento para essa célula, né? E quem sabe para proteger ali o DNA, essa molécula que é muito longa, muito frágil, de tanto movimento, de bagunça, ele pode ter sido isolado ali num compartimento nuclear separado, né? Essa é uma hipótese muito intrigante sobre a origem da complexidade eucariótica. Bom, depois de entender a possível origem predadora dos eucariotos, vamos ver aí a genética deles. Uma coisa muito legal é que a informação genética das células eucarióticas ela não veio de um lugar só, ela tem uma origem híbrida. Então, a maior parte do nosso DNA está lá no núcleo, mas tem uma pequena parte, mas muito importante, crucial, é, que é uma quantidade de DNA que está fora do núcleo, que está ali dentro das mitocôndrias, que são aquelas usinas de energia da célula. Lembra que a gente comentou na aula 1? E nas células de plantas e algas também tem DNA nos cloroplastos, que são responsáveis ali pela fotossíntese. Então, a teoria mais aceita para explicar isso é a endossimbiose. A gente acredita que lá no início uma célula ancestral engoliu uma bactéria que conseguia fazer respiração e essa bactéria com o tempo virou a mitocôndria, né? E depois, em algumas linhagens, essa célula também engoliu uma bactéria fotossintetizante que acabou virando o que a gente conhece hoje como cloroplasto, né? E sabe o que é mais interessante ainda? Quando os cientistas eles sequenciam o DNA dessas organelas da mitocôndria e do cloroplasto, eles descobrem que esses genomas são tipo versões em miniatura dos genomas das bactérias originais, né? Por exemplo, o nosso DNA mitocondrial humano ele tem aproximadamente 16.500 pares de nucleotídeos, né? E codifica ali só 13 proteínas, né? E alguns RNAs. Mas muitos dos genes que sumiram dessas organelas não foram perdidos. Eles simplesmente migraram do genoma da bactéria ancestral para o DNA lá no núcleo da célula hospedeira ao longo de milhões de anos. Então, por isso que a gente tem genes no nosso DNA nuclear que produzem proteínas que são essenciais aí para o funcionamento das mitocôndrias, né? E nas plantas o mesmo acontece com os genes dos cloroplastos. Então, a gente consegue ver isso porque a sequência de DNA desses genes que no nosso núcleo ainda mostra ali uma espécie de assinatura da sua origem bacteriana. Então, é uma prova viva aí dessa história de fusão e de colaboração celular que tornou esses genomas eucarióticos uma combinação muito incrível, né, com diferenças, com distintas heranças. E a gente acabou de ver, né, que os genomas eucarióticos são híbridos, resultando ali da endossimbiose, especialmente com a incorporação das mitocôndrias, e é sobre essa organela vital, né, que nós vamos detalhar um pouquinho mais.
né? Agora mostrando ali como que essa parceria moldou essas células. Então aqui na figura a gente vê perfeitamente uma representação aqui por microscopia eletrônica, né? É uma foto de microscopia eletrônica em A dessa mitocôndria. Aqui em B a gente tem uma ilustração que mostra ali uma estrutura tridimensional. E em C nós temos um esquema ali de uma célula eucariótica mostrando o espaço interno aqui pintadinho de amarelo de uma mitocôndria, né? Que tem ali seu próprio ribossomo, que tem ali seu próprio DNA. E vocês veem essas dobras, né, que estão aqui representadas nas três figuras, essas dobras na membrana interna, é ali que acontece a mágica da produção de energia. Essas organelas, que elas são do tamanho de bactérias muito pequenas, elas são verdadeiras usinas de ATP. Então, elas captam oxigênio e usam a energia da quebra de moléculas do alimento, tipo açúcares, para produzir a maior parte da energia que a célula precisa. E o mais legal é que e que reforça a ideia do que nós já falamos no slide anterior, é que assim como as bactérias, as mitocôndrias, elas têm seu próprio genoma, né, seus próprios ribossomos e até seus próprios RNAs transportadores, né, reforçando aí que elas não são simplesmente partes da célula, mas organismos que foram incorporados. Então, essa simbiose foi aí um divisor de águas na evolução eucariótica. Acredita-se que aconteceu ali por volta de 1,5 bilhão de anos, quando o oxigênio começou a ficar muito abundante na Terra, né? Aqui a gente tem uma imagem que explica essa ideia da origem da mitocôndria, né? Não é só uma hipótese bacana, tá, gente? Isso já tem análise genômica recente que traz evidências muito fortes dessa teoria da simbiose, mas aqui na figura a gente consegue ver uma representação dessa jornada evolutiva, né? Então, uma célula anaeróbica derivada de uma arqueia, né? Uma célula aqui com um núcleo muito primitivo, engloba aqui uma bactéria. Essa bactéria é uma bactéria aeróbica, né? E a gente tem aqui uma arqueia anaeróbica, ou seja, ela não faz respiração. E aí, quando ela engloba essa bactéria, essa bactéria perde a membrana, né, dessa célula enquanto primitiva, e depois ela vem a se transformar aí no que a gente conhece como a mitocôndria, né, dando origem a essa célula eucariótica anaeróbia primitiva, né. Então, essa fusão, essa herança, né, dupla de bactérias e de arqueias, ela pode ser claramente vista aí nos genomas de todos os eucariotos atuais. E nós temos uma evidência muito clara disso quando nós analisamos células eucarióticas que hoje vivem sem oxigênio, ou seja, anaeróbicas, né? Elas mostram uma espécie de cicatriz genética de que um dia elas já tiveram mitocôndrias. Então é uma prova muito poderosa da nossa origem híbrida, né? E da importância dessa simbiose. Então, a história aí da simbiose não acaba por aí, né? Nós temos células como as plantas e as algas, que também contêm uma outra classe de organelas parecidas, que são os cloroplastos, né? E aqui na figura a gente consegue ver isso. Aqui na parte A a gente tem uma célula de uma folha de uma planta com cloroplastos aqui verdinhos, e esses cloroplastos é a razão pela qual as folhas das plantas são verdes. Na parte B a gente tem uma ilustração do cloroplasto mostrando um sistema super preguiado aqui de membranas internas, onde estão as moléculas de clorofila. É ali que a mágica da fotossíntese acontece, né? Então eles capturam a energia da luz solar para sintetizar carboidratos a partir do dióxido de carbono e da água. Então acabam liberando esse alimento ali para a célula, né? Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos, eles também têm seu próprio genoma, tá? Então tudo isso nos leva a acreditar que eles quase certamente se originaram como bactérias fotossintetizantes simbióticas, tipo as cianobactérias de hoje, né, que foram adquiridas por células eucarióticas que já possuíam mitocôndrias. É como se fosse ali uma segunda rodada de endossimbiose, um passo evolutivo ali fundamental para a vida complexa que a gente tem hoje no planeta. Né? E para a gente fechar essa parte sobre a origem das organelas, né, essa imagem, essa figura, ela mostra, né, como tudo isso se deu. Então, acredita-se que uma célula eucariótica
que já tinha mitocôndrias, engoliu uma bactéria fotossintetizante, uma cianobactéria, e manteve ali em simbiose. Né? Então, essa foi a grande sacada que deu origem ao reino vegetal como a gente conhece hoje. E é por isso que uma célula eucariótica com cloroplastos, ela não precisa mais caçar para se alimentar, como a gente viu o Didínio fazendo, né? Ela é nutrida pelos próprios cloroplastos, né? Então, que eles agem ali como verdadeiros produtores de alimento. Então, consequentemente, as células vegetais, mesmo com citoesqueleto, elas acabaram perdendo a capacidade de mudar de forma e de fagocitar. Então, em vez disso, elas desenvolveram uma parede celular muito rígida e protetora. Né? É como se de predadoras elas tivessem feito a transição da caça para a lavoura, né? Com os cloroplastos. E para completar o quadro da diversidade eucariótica, vamos só comentar rapidamente sobre os fungos. Né? Células fúngicas, elas têm mitocôndrias, elas não têm cloroplastos, tá? E ao contrário de animais e protozoários, elas possuem ali uma parede externa rígida, que limita ali sua mobilidade e a fagocitose. É como se elas estivessem ali no meio do caminho, né? Transitando ali de caçadores para organismos que se alimentam de restos. Eles são capazes de secretar enzimas digestivas para absorver os nutrientes externos, né? Então, a gente percebe aí como que a evolução eucariótica ela é uma história muito rica de aquisições, de adaptações, de diversificação, moldando ali os diferentes reinos que nós conhecemos hoje. Né? Agora, saindo da origem das organelas e voltando para o tamanho dos genomas, a gente viu que os eucariotos eles podem ter genomas gigantescos, né? Então, os genomas celulares de eucariotos, eles tiveram a liberdade de crescer e muito. Né? Talvez esse modo de vida complexo tenha feito do tamanho uma espécie de vantagem, né? Afinal de contas, predadores geralmente são maiores que suas presas. E o tamanho da célula acompanha o do genoma. Né? E sabe o que contribuiu para esse crescimento? Uma coisa muito legal. Foi um acúmulo enorme de segmentos de DNA dos elementos transponíveis. A gente vai ver isso com mais detalhe nos capítulos seguintes, mas por enquanto pensem nesses elementos transponíveis como uma espécie de parasitas genéticos, né, muito interessantes, que eles se movem pelo genoma. E por causa deles e de outros fatores, né, os genomas da maioria dos eucariotos eles ficaram muito maiores que os de bactérias e arqueias. Então, aqui na figura, a gente consegue ver essa comparação de tamanhos de genomas em pares de nucleotídeos de DNA, numa escala logarítmica aqui, que nos permite ver a diferença colossal, né, entre os organismos. Então, esse tamanho ele é medido por genoma haploide, ou seja, por uma cópia simples, tá? E percebam como que a figura ali ilustra a grande variedade no tamanho dos genomas, mesmo para organismos muito próximos ali na árvore da vida. E essa liberdade de acumular DNA sem a pressão de ser compacto, como nos procariontes, teve implicações muito profundas na evolução eucariótica. Né? E para a gente ter uma ideia ainda mais palpável dessa magnitude, essa tabela ela nos mostra aí uma compilação dos tamanhos estimados de genomas e os números de genes para alguns eucariotos, comparando aí com E. coli, com a bactéria E. coli. Então, observando bem a tabela, a gente vê que ela mostra que eucariotos não só possuem mais genes do que procariotos, né? Bem mais, se a gente olhar aqui e comparar com E. coli, mas elas têm muito mais DNA que não codifica proteínas, né? Então, cerca de 98,5% do genoma humano não codifica proteínas, contra apenas 11% da E. coli. Então, essa tabela ela resume visualmente essa proporção, ela nos dá um vislumbre aí da complexidade que nós vamos explorar mais adiante. E fiquem ligados que essa aula a gente vai discutir mais à frente como cada um desses eucariotos que aparecem aqui na tabela serve como um organismo modelo importantíssimo na pesquisa científica, nos ajudando aí a desvendar esses mistérios. Bom, agora a gente já sabe que a maior parte do nosso DNA eucariótico não codifica proteínas, certo? Mas surge aí uma pergunta. Será que todo esse DNA que não faz parte da proteína, que não faz proteína, né? Ele é importante?
Bom, muito desse DNA não codificador, ele é sim, quase certamente um lixo dispensável, né? Como uma pilha de papel velho que a gente vai acumulando. Mas pensem bem, né? Se a gente for analisar, sem uma pressão para ser compacto, como os procariontes, é mais fácil guardar tudo do que ficar perdendo tempo, né? Gastando energia selecionando o que é importante. Então, mas mesmo assim, né, existem algumas exceções dentre os eucariotos, como o baiacu, né? O baiacu ele mostra que é possível se livrar dessas grandes quantidades desse DNA, porque ele tem esse DNA mais compacto, e ele com bem menos, né, DNA não codificante. E o mais curioso é que eles parecem ser bem semelhantes em estrutura, em comportamento, né, em adaptação às espécies mais próximas, né, que tem muito mais desse tipo de DNA não codificante. Mas mesmo em genomas eucarióticos mais compactos, como o do baiacu, ainda tem muito mais DNA não codificador do que DNA que codifica a proteína, tá? E é importante citar que pelo menos uma parte desse DNA não codificador tem funções muito importantes, funções cruciais, eu diria. Né? Em particular, ele atua ali na regulação da expressão de genes adjacentes, ou seja, ele funciona como um interruptor para ligar e desligar os genes. E essa regulação gênica sofisticada é absolutamente crucial para a formação de organismos multicelulares complexos como nós. Então pense que para um braço ser um braço, para uma perna ser uma perna, as células elas precisam expressar genes diferentes nos momentos certos, né? Mesmo elas tendo exatamente o mesmo DNA. E é esse DNA regulador que vai fazer isso acontecer, né? Então, entendendo a importância desse DNA regulador nos eucariotos, a gente chega a um ponto essencial. O genoma é quem define todo o programa de desenvolvimento das múltiplas células nesses organismos complexos. Então, pense nas células de um animal ou de uma planta. Elas são incrivelmente variadas. Então, a gente tem células de gordura, de pele, de osso, nervos, e todas são muito diferentes, né? Mas o incrível é que todas elas vêm de uma única célula ovo fertilizada, e nós falamos disso na primeira aula, né? Com poucas exceções, todas elas contêm cópias idênticas do genoma da espécie. Então, aqui na figura 133, ela ilustra muito bem essa ideia. Ela compara uma célula nervosa, um neurônio, com um neutrófilo. Então, vejam a diferença absurda de tamanho e forma, mesmo essas células vindo do mesmo organismo, com o mesmo DNA. Então, como é que surge essa diversidade se o DNA é o mesmo? As diferenças vêm exatamente do uso seletivo das instruções genéticas por essas células. Elas respondem a sinais do ambiente, principalmente durante o desenvolvimento do embrião. Ou seja, o genoma ele tem toda a informação do organismo multicelular, mas cada célula usa somente aquilo que ela precisa. Então, para que essa expressão gênica funcione perfeitamente, muitos genes eucarióticos eles codificam proteínas que regulam a atividade de outros genes. E a maioria desses reguladores se liga ao DNA regulador, controlando a ativação dos genes. Então, aqui na figura 134, ela nos mostra um exemplo clássico, né, de como um único gene regulador tem um papel fundamental no desenvolvimento. Então, aqui à esquerda a gente vê uma planta mutante e aqui uma planta normal, né? E por causa da mutação em um gene só regulador, um único gene, a planta mutante desenvolve aqui folhas onde deveriam ter flores. Então, por causa de uma única proteína reguladora alterada, as células dessa planta adotam aqui características de outra localização celular. E o mais interessante é que as células elas trocam ativamente sinais com a vizinhança. Então, em um organismo multicelular, em desenvolvimento, o mesmo sistema de controle ele age em cada célula, mas com consequências diferentes, dependendo das mensagens que eles recebem. Então, o resultado aí é um arranjo muito preciso de células, cada uma com a característica apropriada para sua posição na estrutura complexa desses organismos multicelulares. Tá? A gente falou bastante sobre eucariotos multicelulares, né, como nós, plantas e fungos mais complexos, certo? Mas é muito importante lembrar que a vida eucariótica ela é muito mais diversa do que isso. Então, muitas espécies de células eucarióticas levam uma vida aí mais solitária,
né? Algumas vivem como caçadoras, que são os protozoários, outras fazem fotossíntese, né, como as algas unicelulares, e tem as que se alimentam de restos, como os fungos unicelulares, como as leveduras. Então, aqui na figura a gente vê aí uma amostra dessa variedade surpreendente, né, com uma diversidade imensa de formas. Aqui em A, C e G a gente vê diferentes tipos de ciliados, que são esses organismos que usam esses cabelinhos, essas estruturas como se fossem cabelinhos, para se mover e capturar alimento. A gente tem aqui o heliusuário, que parece um solzinho, né, perfeito para caçar. A gente tem aqui a nossa ameba fofinha, que ela acaba mudando ali de forma enquanto ela rasteja e sai engolindo tudo. Tem aqui um dinoflagelado, né, que tem essa tipo, uma armadura celular, esses dois flagelos, e tem a euglena, que é um flagelado muito versátil. Ele pode tanto fazer fotossíntese como se alimentar. Então, a anatomia desses protozoários, em particular, ela é frequentemente muito elaborada, né? E embora elas sejam apenas uma única célula, os protozoários eles podem ser tão elaborados e complexos no seu comportamento quanto muitos organismos multicelulares. Então, vejam aí o exemplo do didínio que a gente viu hoje, né? E tem mais, em termos de ancestralidade, as sequências de DNA esses eucariotos unicelulares, eles são muito mais diversos do que animais, né, do que plantas e fungos. Eles surgiram como ramos mais... Esses que eu citei surgiram como ramos mais recentes na árvore da vida. Muitas vezes, por serem microscópicos, né, a gente acaba negligenciando, assim como a gente faz com os procariotos, mas com a ajuda de análises genômicas aí que a gente está realmente conseguindo, né, entender a posição desses seres unicelulares, eucariotos aí, que essas criaturas elas podem nos dar pistas, aí nos oferecem, na verdade, pistas sobre o nosso passado distante evolutivo, né? Elas são verdadeiras cápsulas do tempo, são muito importantes para a gente entender, né, como a gente evoluiu. Bom, para investigar tudo isso, nós pesquisadores precisamos de muitas estratégias. Então, é preciso focar em alguns organismos modelo para desvendar toda essa complexidade. E para analisar a célula eucariótica sem aquela complicação, né, de todo aquele desenvolvimento multicelular, faz todo sentido usar uma espécie unicelular e simples. Então, a escolha mais popular para esse modelo mínimo de eucarioto tem sido aí a Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, que a gente vê aqui na figura 36. Sim, a mesma que os cervejeiros e espadeiros usam, né? Você já deve ter ouvido falar dela. E a gente vê aqui, né, nessa micrografia, os brotos que ela forma, né? Esses brotinhos aqui, ela se reproduz por brotamento, né? Ela forma essa saliência aqui, que vai crescendo e depois se separa da célula mãe, né? A gente tem também aqui um corte transversal que mostra um núcleo, aqui mostra as mitocôndrias e a parede celular aqui bem grossa, né, dessa levedura. Então, a Saccharomyces cerevisiae é um fungo muito pequeno, unicelular e, segundo as visões modernas, ela está tão próxima de nós animais quanto das plantas, né? Então, a gente vê aqui que ela tem uma parede grossa celular, mas ela tem mitocôndrias, né? Ela não tem cloroplastos. Então, quando tem nutriente, ela se divide quase tão rápido quanto uma bactéria. Então, e é interessante que ela também pode se reproduzir tanto de forma vegetativa, por divisão simples, como de forma sexuada, tá? E a gente vê isso bem aqui, né? Nos ciclos, né, de reprodução dessa levedura. Então, as células haploides, que têm uma cópia só do genoma, elas podem se fundir e criar células diploides, com genoma duplo, né, que pode passar por um processo de meiose e criar ali, né, para voltar a ser células haploides, né, e o legal é que a levedura ela pode se dividir indefinidamente nesses dois estados, né, e a gente inclusive consegue induzir essa transição em laboratório só mudando ali as condições do meio. Então, se você bota um meio com pouco nutriente, ela libera uns esporos, né,
que ficam ali latentes e são super resistentes a condições extremas. E aí esses esporos, eles, na forma que haploide, eles podem depois, né, por cruzamento, gerar células diploides, ou podem se reproduzir, se proliferar ali como células haploides e continuar ali todo o ciclo, né? Essas células diploide podem se proliferar ou podem entrar aqui na meiose e se transformar ali em células haploides. Além disso, o genoma da levedura, né, para padrões eucarióticos é excepcionalmente pequeno, mas é suficiente para todas as tarefas básicas ali da célula eucariótica. Então, essa característica é uma vantagem muito grande, porque permite ter mutante para praticamente cada gene, o que facilita muito os estudos genéticos. Né? E os estudos com levedura já nos ajudaram a decifrar muitos processos cruciais, como o ciclo de divisão celular eucariótica. Né? Foi estudando a levedura que a gente entendeu aquela cadeia de eventos onde o núcleo e os componentes da célula são duplicados e separados aí em duas células filhas. Né? O sistema de controle desse processo ele é tão bem conservado que componentes dele funcionam de forma intercambiável em leveduras e em células humanas, ou seja, se uma levedura mutante não tem um gene que é essencial para esse ciclo de divisão, a gente pode dar a ela uma cópia do gene homólogo de um humano e a levedura ela vai se curar e se divide normalmente. Então isso mostra aí o quão fundamental e conservado é esse processo, né? Bom, a sequência genômica, né, dessa levedura, ela foi determinada lá em 1997. Ela tem cerca de 13 milhões de pares de nucleotídeos, incluindo o DNA da mitocôndria. E o interessante é que isso é só umas 2,5 vezes a mais de DNA que a E. coli, né? E que ela codifica aí apenas 1,5 vezes a mais de proteínas diferentes, umas 6.600 no total. Ou seja, mesmo sendo um eucarioto, a levedura ela tem um genoma relativamente compacto, né, com pressões evolutivas ali para ela se manter mais enxuta. Mas o que realmente muda o jogo com conhecimento da sequência genômica completa de um organismo, seja uma levedura ou humano, né, isso abre novas e incríveis perspectivas sobre como a célula funciona. É algo que antes parecia muito complexo, agora está ali, ao nosso alcance, né? Por exemplo, usando técnicas que a gente vai detalhar lá no capítulo 8, hoje é totalmente possível monitorar monitorar de forma simultânea a quantidade de RNA mensageiro que cada gene produz no genoma da levedura em qualquer condição, né? E a gente consegue ver como esse padrão de atividade gênica muda, inclusive em células mutantes, onde um gene específico foi ali desligado. Então, essa metodologia ela nos dá um caminho para desvendar todo o sistema de controle que governa essa expressão gênica, né? E o melhor, isso não serve só para levedura, né? Para qualquer organismo que tenha aí sua sequência genômica conhecida. É uma ferramenta poderosíssima para entender como que a vida funciona a nível molecular. Bom, a gente falou da complexidade dos eucariotos, mas é interessante pensar, né, que embora os maiores organismos multicelulares que nós vemos por aí, né, como flores, árvores e animais, eles pareçam super diferentes, eles são, na verdade, muito mais próximos em suas origens evolutivas do que a vasta maioria dos organismos microscópicos unicelulares. Então, as bactérias e as arqueias, elas estão separadas por 3,5 bilhões de anos de evolução. É muito tempo, né? Os vertebrados e os insetos, por exemplo, por uns 700 milhões de anos. Peixes e mamíferos por uns 450 e as diferentes espécies de plantas com flores, que são as fanerógamas, por apenas 150 milhões de anos. Isto mostra aí o quão recente e conectados nós somos, aí, comparado a essa enorme diversidade de vida microbiana que a gente fala aí de bilhões de anos. Né? E por causa dessa relação evolutiva tão próxima entre as plantas fanerógamas, a gente consegue ter uma ideia muito boa da biologia celular e molecular de toda essa classe, né? Se a gente focar aí os nossos estudos em poucas espécies. Então, é uma estratégia muito mais inteligente e eficiente. Então, entre as centenas de milhares de espécies de plantas com flores na Terra, os pesquisadores eles escolheram uma erva pequenininha, que é a Arabidopsis thaliana, que a gente vê aí na figura. Então, essa plantinha é um modelo incrível.
Ela pode ser cultivada em laboratório em grandes quantidades, produzindo ali milhares de descendentes em apenas 8 a 10 semanas. Então, é um ciclo de vida muito rápido, que é perfeito para experimentos, né? E a Arabidopsis, ela tem um genoma aproximadamente aí de 220 milhões de pares de nucleotídeos, o que é aproximadamente 17 vezes maior que o da levedura, que a gente acabou de discutir. É um genoma relativamente compacto para uma planta, mas ainda assim nos dá ali muita informação sobre o mundo vegetal. Ela é tipo o nosso rato de laboratório do reino vegetal. Bom, agora vamos ao mundo aí dos animais multicelulares. Eles são a maioria das espécies que nós conhecemos, né? E o foco de grande parte da pesquisa biológica. Então, para desvendar essa complexidade, né, 5 espécies são nossos grandes organismos modelo em genética molecular, né? Falando aí em ordem de tamanho, a gente tem o vermes Caenorhabditis elegans, o C. elegans, a mosca Drosophila melanogaster, o zebrafish, né, o peixe zebra Dânio rério, o camundongo muscúlus e, é claro, nós, os Homo sapiens. Então, todos já tiveram seus genomas sequenciados, isso é uma mina de ouro para a ciência. E aqui nós vamos focar aqui no C. elegans, né, essa figura aqui, um 39, é um verme bem pequeno, tem aproximadamente aí 1 milímetro. Ele é inofensivo, né, ele é um parente dos vermes de plantação que vive ali no solo, né, a maioria é hermafrodita. E por que ele é ideal? Né? Ele tem um ciclo de vida de poucos dias e ele pode ser congelado aí indefinidamente. Ele fica ali e ele é reativado, né? Ele fica ali no estado de latência, ele é reativado depois. Né? E ele tem um plano corporal muito simples, né? É um ciclo de vida muito peculiar aí para a genética, né? Para os estudos na genética. Então, o mais impressionante desse verme é que ele tem uma precisão incrível de desenvolvimento. Então, do óvulo até o adulto, ele tem exatamente 950 células corporais no adulto. Então, essa é uma regularidade muito rara, né? Ter essa quantidade exata ali de células corporais. Então, a partir dessa regularidade raríssima, né, a gente tem ali uma descrição minuciosa de como que as células se dividem, se movem, se mudam, né, e mudam. O genoma dele tem 130 milhões de pares de nucleotídeos e codifica ali umas 21 mil proteínas. Então, nós temos muitos mutantes e ferramentas para testar a função de cada gene desse verme. Então, mesmo sendo diferente, a conservação de mecanismos biológicos torna o C. elegans fantástico para entender processos de desenvolvimento e biologia celular do corpo humano. Por exemplo, ele tem sido muito importante, crucial para entender os programas de divisão e de morte celular, né, por apoptose, vitais aí para o número de células do corpo e para a pesquisa sobre câncer. Bom, agora vamos falar de uma das grandes estrelas da genética, que é a mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, que a gente vê aqui na figura. Então, essa diva aqui da genética, ela tem sido aí usada como organismo modelo genético por mais tempo do que qualquer outro. Né? Então, pensem que os fundamentos da genética clássica eles foram construídos em grande parte com estudos sobre essa diva aqui. Então, há mais de 80 anos, a Drosophila, ela nos deu a prova definitiva de que os genes, que antes eram só ideias, que eles são transportados em objetos físicos, que são os cromossomos. Então, a comprovação disso dependeu de uma característica muito especial da Drosophila, que são esses cromossomos gigantescos que você vê aqui na figura 141, né, que vem ali das células de glândulas salivares da Drosophila. Elas são gigantes porque eles replicam o DNA sem fazer divisão celular. Então, acaba tendo ali mais de 1000 moléculas idênticas, todas alinhadinhas. Isso facilita muito a visualização deles, né, no microscópio, né, com um padrão ali de bandeamento muito característico. E o mais legal, né, que a gente consegue correlacionar as alterações em moscas mutantes com a perda ou alteração de bandas específicas nesses cromossomos. Então, se uma banda sumia, o gene daquela região era afetado. Então, é uma ferramenta visual muito poderosa para a genética.
né? Recentemente, a Drosophila, inclusive, ela nos mostrou como rastrear a cadeia de causa e efeito das instruções genéticas até a estrutura do corpo multicelular adulto. Então, mutantes com partes do corpo fora do lugar foram a chave, né, para identificar os genes necessários para construir um corpo corretamente, né, corretamente estruturado. Então, é, o mais surpreendente disso tudo é a relevância, né, dos estudos com a Drosophila para nós vertebrados, porque depois de sequenciar genes da Drosophila, os cientistas eles escanearam genomas de vertebrados, inclusive o nosso, e eles encontraram muitos homólogos, ou seja, genes semelhantes com origem comum, né? Então, a função desses homólogos foi testada em camundongos e os resultados eles revelaram uma similaridade extraordinária nos mecanismos moleculares, né, que controlam o desenvolvimento de insetos e de vertebrados. Mas vocês podem se perguntar por que estudar a Drosophila se nós queremos entender vertebrados? Aí a resposta é muito simples. A Drosophila leva só 9 dias para evoluir do ovo até o adulto. Então é muito mais fácil e barato de criar, né? O genoma dela também é bem menor, tem uns 200 milhões de pares de nucleotídeos, se comparado aí nossos mais de 3 bilhões, né, em humanos. O genoma da mosca codifica ali aproximadamente 15 mil proteínas, e hoje a gente já consegue mutantes para praticamente cada gene desses. E além disso, mecanismos genéticos difíceis de descobrir em vertebrados, muitas vezes eles são revelados com muito mais facilidade na mosca. Isso está ligado à frequência de duplicação gênica, que é muito maior em vertebrados do que na mosca, e que provavelmente foi crucial para a complexidade que os vertebrados têm, né? A gente vai ver isso melhor agora, né? Vamos mergulhar aí nos principais mecanismos que explicam esse crescimento e a complexidade dos genomas dos vertebrados, que são essas duplicações repetidas, né? Então, praticamente todo gene no nosso genoma de vertebrado possui o que a gente chama de parálogos, que são outros genes no mesmo genoma que são relacionados e que com certeza surgiram aí por evento de duplicação gênica. Então, muitas vezes, grupos inteiros de genes são duplicados em blocos, não como genes isolados. Então, existe até uma hipótese de que lá no início da evolução dos vertebrados, o genoma inteiro passou por 2 duplicações sucessivas, né, resultando aí em 4 cópias de cada gene. Então, imagina aí o aumento do material genético. Claro, o caminho exato da evolução do genoma dos vertebrados ainda não está totalmente claro, porque muitas outras mudanças aconteceram desde esses eventos antigos, né? Genes foram divergindo, cópias foram perdidas, e o genoma passou por vários rearranjos, né? Se nós compararmos aí genes de humanos e camundongos, nós vemos que cromossomos frequentemente eles se fundem, se fragmentam, ali, movendo grandes blocos de DNA. E, na verdade, é mais provável que a situação atual seja resultado aí de muitas duplicações independentes de pequenos fragmentos do genoma e não só de um genoma inteiro, como nós vimos aí vamos ver aí no capítulo, acho que no capítulo 4. Mas uma coisa é certa, duplicações de genoma inteiro acontecem sim na evolução e a gente consegue ver esses exemplos disso aqui bem recentes. Olhando aqui para a figura 42, a gente tem 2 espécies de rãs do gênero Xenopus, que é um exemplo perfeito disso que eu acabei de falar. Então, aqui na esquerda a gente tem a Xenopus tropicalis, com genoma diploide original, né? E ao lado a gente tem a Xenopus laevis, que tem o dobro de DNA por célula. E tem até uma outra espécie que não está representada aqui, que é a Xenopus ruensoriensis, que tem o genoma original duplicado 6 vezes, ou seja, 6 vezes mais DNA por célula, com 108 cromossomos. Aí, quando a gente compara aqui com a Xenopus laevis, que tem 36 cromossomos. Então, pelos padrões dos cromossomos e da organização dos genes, né, além da comparação de sequências, fica super claro que as sequências com genoma maior evoluíram justamente por essas duplicações de todo o genoma. Então, acredita-se que essas duplicações aconteceram por causa de cruzamentos entre espécies de Xenopus um pouco diferentes. E essas espécies
como a figura indica, elas divergiram uma da outra aí nos últimos 120 milhões de anos. Então, isso mostra na prática como as duplicações gênicas e de genomas inteiros são um motor poderoso aí da evolução, gerando a diversidade, a complexidade que nós vemos nos vertebrados. E as rãs, elas têm sido usadas aí há muito tempo para estudar os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário de vertebrados, por razões bem práticas. Primeiro, os ovos delas são grandes, facilitando aí a manipulação em laboratório. E segundo, isso é crucial, a fertilização e o desenvolvimento inicial, eles acontecem fora do corpo da mãe, o que permite observar o processo todo de pertinho ali, sem técnicas invasivas. Então, essa figura mostra exatamente isso, os estágios de desenvolvimento normal de uma rã, desde o ovo fertilizado até o girino da rã. Tem vídeo aí, tem link na descrição com animação mostrando isso. E tudo isso ocorre fora da mãe, tornando aí os mecanismos super acessíveis para estudo experimental. Inclusive a rã Xenopus laevis, ela continua sendo um modelo muito importante para o desenvolvimento, para o estudo do desenvolvimento embrionário, mesmo que ela não seja ideal para as análises genéticas mais finas, mas ela é uma estrela nesse quesito, Então, a rã, ela nos deu e continua dando muitos insights sobre os primeiros passos da formação dos vertebrados. Agora, se a rã é ótimo, o zebrafish, o Daniel Herriot, vem com vantagens bem similares, mas sem aquele inconveniente da complexidade genética da rã. Então, aqui na figura a gente vê esse peixinho lindinho, incrível. Aqui a gente tem um peixe adulto, um peixe tropical, que é bem pequeno, muito resistente para laboratório. E aqui a gente vê uma imagem do embrião de 24 horas após a fertilização. E olha só a transparência desse embrião. Então, essa é uma das grandes vantagens do zebrafish, ele tem embriões transparentes que se desenvolvem fora da mãe. Isso significa que a gente consegue observar ali claramente o comportamento das células individuais no organismo vivo durante todo o desenvolvimento, como se fosse um filme do desenvolvimento celular rolando ali na frente dos pesquisadores. Então, além dessa característica fantástica da transparência, o genoma do zebrafish também é bem compacto. Ele é só a metade do genoma do camundongo, do humano, então isso é muito importante. E ele também tem um tempo de geração curtíssimo, só de 3 meses. E nós já conhecemos muitos mutantes dele, a engenharia genética é relativamente fácil. Então, tudo isso, gente, transformou aí o zebrafish em um modelo de vertebrado cada vez mais importante aí na pesquisa, nos permite desvendar muitos segredos do desenvolvimento de doenças, que nos afetam. Bom, passamos por vários modelos aí, de estudo, mas o camundongo é, sem dúvida, o nosso organismo modelo mais importante quando a gente fala do estudo de mamíferos. Então, pensem só, os mamíferos, em geral, têm o dobro de genes da Drosophila, por exemplo, um genoma com 16 vezes maior, e corpos adultos aí com milhões ou bilhões de vezes mais células. É uma complexidade muito grande. Mas em termos de genoma, biologia celular e mecanismos moleculares, os mamíferos, eles são um grupo muito uniforme. Para a gente entender aí o quão parecidas as espécies de mamíferos são geneticamente, a gente compara as sequências de nucleotídeos de genes correspondentes, ou seja, aqueles genes ortólogos, ou as sequências de aminoácidos das proteínas que esses genes codificam. Então, aqui na figura 145, ela nos mostra esses tempos de divergência de diferentes vertebrados com base na comparação das sequências de aminoácidos de proteínas ortólogas. Aqui a gente está vendo aqui a porcentagem de aminoácidos idênticos na cadeia de hemoglobina. Então, aqui a gente tem o tempo em milhões de anos, e a gente vê que quanto mais afastado aqui no tempo, maior é a divergência, E quanto mais próximo no tempo, menor é a divergência aí nesse caso aqui dos aminoácidos da cadeia alfa da hemoglobina. Bom, voltando ao camundongo, por ele ser pequeno, resistente, se reproduzir aí super rápido, ele se tornou o nosso organismo modelo preferido para estudo experimental de genética molecular de vertebrados. Então, a gente conhece muitas mutações que acontecem naturalmente nele, e que na maioria das vezes imitam os efeitos de mutações em nós, correspondentes aí em nós humanos. Então, aqui na figura a gente tem um exemplo clássico, um bebê humano
e um camundongo com essa mancha branca bem parecida na testa. Isso acontece porque ambos têm mutações no mesmo gene, um gene chamado KIT, né, que é essencial para o desenvolvimento e a manutenção das células que produzem pigmento, né, e uma prova visual aí da nossa semelhança genética. Né? E além disso, foram desenvolvidos métodos incríveis para a gente conseguir testar a função de qualquer gene que a gente escolhe no camundongo, ou até de qualquer região não codificadora do genoma dele, aí criando mutações artificialmente. Né? Então, ter um camundongo mutante feito sob medida pode nos dar informações valiosíssimas na biologia celular. Então, é uma ferramenta de pesquisa hoje aí insubstituível para entender a biologia dos mamíferos, incluindo a nossa. Né? Então, até aqui a gente tem falado de vários organismos modelo, mas vamos trazer aí a conversa para o nosso próprio quintal, né? Nós humanos. Afinal, como humanos, a gente tem um interesse aí super especial no nosso próprio genoma. Né? Nós queremos conhecer as peças aí que nos formam, descobrir como elas funcionam. E para a pesquisa, né, os humanos eles são um modelo genético incrivelmente atraente, por uma propriedade muito única que a gente tem, que a gente mesmo cataloga nossas próprias doenças genéticas e outras condições aí, por meio de exames médicos e de autorrelatos. Então, a população humana é gigantesca, aí, com 7 bilhões de indivíduos hoje, e essa capacidade de autodocumentação, ela cria uma base de dados enorme sobre mutações humanas, que é algo muito valioso para a ciência. Né? A sequência do nosso genoma tem mais de 3 bilhões de pares de nucleotídeos, já foi determinada para milhares de pessoas. E isso facilita identificar a nível molecular a mudança genética exata para qualquer característica ou qualquer doença. Né? Como se a gente já viesse com um manual de instruções e com um histórico de defeito de fábrica aí pronto para ser analisado. Né? Então, pessoal, com todo esse conhecimento de sequências genômicas, da bactéria ao humano, hoje nós listamos genes, proteínas, RNAs e nós descrevemos as suas interações. Isso é um avanço gigantesco, né? Mas a grande questão é como transformar essa avalanche de dados em entendimento real de como as células funcionam. Né? A quantidade é impressionante e o raciocínio intuitivo é insuficiente para esse mundo de complexidade. Então, sistemas biológicos eles têm retroalimentação e o comportamento mesmo dos mais simples ele é difícil de prever só por intuição. Então, essa figura ilustra isso, um circuito aqui de regulação simples com retroalimentação, né? Um diagrama simples para representar uma coisa super complexa. Então, a gente tem aqui, né, um gene, um RNA mensageiro que vai ser traduzido numa proteína, e essa proteína é uma proteína reguladora de transcrição e ela mesma vai se ligar ao DNA regulador desse gene. Então, quando a gente vê um sistema desse de retroalimentação, por mais simples que ele pareça aqui representado, a gente desperta aí, né, levanta muitas perguntas quantitativas, né, que a gente não consegue responder com esses esquemas assim, com esses diagramas. Então, a proteína, ela inibe ou estimula? Qual que é a relação da taxa com a concentração? Quanto tempo moléculas ficam ligadas ou são degradadas? Então, a modelagem matemática ela nos mostra que nós precisamos de mais respostas quantitativas. Né? Um sistema ele pode estabilizar, agir como interruptor, oscilar ou flutuar, dependendo dos parâmetros. Então, ferramentas como a matemática, os computadores são essenciais e é exatamente aí que a bioinformática entra com tudo, gente. Então, a bioinformática ela nos permite construir modelos, fazer simulações, transformar dados em conhecimento. E fiquem ligados que aqui no canal nós vamos ter uma playlist muito especial, exclusiva sobre bioinformática. O meu doutorado é no programa de bioinformática, então quero gravar muito conteúdo bacana para dividir, né, tudo isso com vocês. Bom, no fim das contas, gente, o conhecimento nos dá poder, né, poder de interferir na biologia, em nós, né, para evitar doenças, nas plantas, para cultivos melhores, nas bactérias para nossos próprios fins, né? Tudo interligado porque a informação genética está ali escrita na mesma linguagem, né? E essa nova habilidade aí que nós desenvolvemos de ler, de decifrar essa linguagem, já vem transformando o nosso relacionamento com o mundo vivo. Né? Então, o conteúdo dos próximos capítulos vai preparar vocês para essa grande aventura científica aí do século XXI. Bom, pessoal, chegamos ao final do capítulo 1 do Alberts.
Nós exploramos um universo incrível das características universais das células, a complexidade dos genomas eucarióticos, nós vimos o quanto evoluímos e como a ciência nos deu ferramentas poderosas para desvendar mistérios, né? Mas, como toda boa ciência, né, cada resposta nos traz novas perguntas. E no livro do Alberts, eu estou usando a edição de 2017, ele termina esse capítulo com uma seção muito instigante, que é o que não sabemos. Então eu trouxe aqui para vocês alguns questionamentos, né, eles mostram que mesmo para os maiores especialistas ainda há grandes desafios e mistérios para serem desvendados. Né? E eu quero deixar, printa aí a tela, quero deixar com vocês essas perguntas que o livro trazia lá como algo sem resposta lá em 2017, né, para a gente refletir aí e avaliar, né, o que nós discutimos ao longo das aulas. Será que desde 2017 até hoje já temos pistas ou respostas para algum desses mistérios aí que ele apontou lá em 2017? Então eu convido você a refletir, por que não a pesquisar um pouquinho, né, e tentar descobrir aí o que a ciência já pode ter descoberto desde então. Parabéns a todos por terem chegado até aqui, né? Completamos o capítulo 1 e estamos prontos aí para entrar no capítulo 2 com um assunto mais complexo, né? Onde a gente vai aprofundar aí o universo da bioenergética e a química celular. Então se preparem para compreender como a energia é gerada e utilizada em nossos corpos, né? E vai ser uma jornada de muitas descobertas incríveis e eu espero ver todos vocês lá. Até mais, pessoal!